vendo agora no mundo do setor público. Agora está. Mas pode continuar, Andressa. Até aí poderia ser. Queríamos também convidar para vocês, para que conheçam todos nossos próximos eventos. Nós temos para nossos filiados e para voluntários. Proximamente se vai aperturar nosso grupo de estudos em abril. E também temos os eventos do Gamification, GP Learning, que é um clube de leitura, e também temos eventos como Parceiro em Foco. E projetos também voltados para fortalecer e aprimorar todas as nossas habilidades, soft skills, outras habilidades importantes também para gestão de projetos. E a próxima, sim. Como mencionei, o Gobi Project Cast é um projeto que surgiu com a ideia de disseminar a cultura de projetos. Esta iniciativa está focada em promover as boas práticas para servidores públicos, mas não só para eles, também para qualquer outros profissionais que estejam interessados na matéria, não? Nós temos desenvolvido diferentes produtos para vocês. O ano passado começamos com podcast. Temos criado 2 podcasts, 2 episódios no ano passado, e agora este ano lançamos um primeiro episódio de transformação digital. Também este ano temos criado outras novas entregas para vocês, voltadas, por exemplo, temos conceitos em foco, que são vídeos curtos, que a ideia é trazer para vocês vídeos no formato de pílulas de conhecimento para dar dicas práticas sobre os temas também de gerenciamento de projetos, para esclarecer também algumas dúvidas que surgiram nos podcasts, no desenvolvimento dos podcasts. E também queríamos hoje, neste evento, comentar para vocês que vamos lançar a cartilha de gerenciamento de projetos. Esta cartilha, vocês vão poder acessar a cartilha através do site do PMIP. Uma cartilha que está focada em as boas práticas, em que vocês podem acessar as boas práticas de gestão de projetos, mas isso aplicado para os casos do setor público. Então, vai ter aí dicas bem legais para que vocês possam aplicar no seu dia a dia também. E depois, por que é importante para vocês participar do projeto? Quais seriam os motivos? Acho que porque ao se juntar a gente, a comunidade do PMI tem a oportunidade de conhecer as boas práticas e também de se conectar com profissionais que já têm experiência no setor público. Então, esse contato é bem importante para poder desenvolver novas ideias em nossos projetos e aprimorar o sucesso também para nós. E podemos continuar, Andressa, aí? E como... sim, já é isso. Então... é isso aí. É isso. Como podem participar do projeto? Podem se conectar à nossa comunidade em WhatsApp. Também podem acessar ao podcast pelo Spotify, GPcast. E também podem participar de nossa pesquisa, no site. Sempre estamos buscando melhorar nossos produtos, nossas entregas para vocês. E para qualquer contato, qualquer ideia, qualquer dúvida, podem nos escrever ao governo@pmip.org.br. É isso. Então, agora deixo com você, Andressa. Muito obrigado.
Espero gostem muito deste webinar. Então, vamos dar início ao nosso evento. Boa noite a todos, aos outros que entraram aí. Sejam muito bem-vindos. É o primeiro webinar de 2024, promovido pelo Golf Podcast. Meu nome é Andressa Furtado e estarei aqui iniciando o evento e finalizando ali com vocês. Teremos como convidado o Dr. Álvaro Pinheiro e o moderador Luciano Lira. Vocês, durante o evento, podem enviar perguntas via chat, que no final nós vamos disponibilizar para um debate, vai ter uma apresentação inicial e no final nós debateremos. E vocês receberão por e-mail o certificado de participação, já com os PDUs, e junto dele vai a nossa pesquisa de satisfação, que é muito importante que vocês respondam para aprimorar os nossos próximos eventos, e junto vai a informação sobre a cartilha que nós estamos lançando hoje, que é um novo produto, a cartilha de melhores práticas de gestão de projetos no setor público. Então, espero que gostem, espero também que aproveitem bem o evento, e todos nós desejamos um excelente evento para vocês, né? Então, hoje o tema vai ser como lidar com o uso da inteligência artificial tipo caixa preta no setor público. O nosso convidado, que é o professor Dr. Álvaro Pinheiro, ele é coordenador de sistemas, automação digital e inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, pós-doutorando em inteligência artificial na tomada de decisão jurídica pela UFPE, doutorado em engenharia de computação pela UPE, mestrado em engenharia de software pela CESA e especializações em governo digital, gestão pública e engenharia de software, bacharelado em sistemas de informação pela FIR, analista em gestão de tecnologia de informação e comunicação da ATI e membro da Sociedade dos Usuários de Tecnologia de Pernambuco e do Institute of Agents Computation Intelligence Society. Ele trará insights sobre as nuances complexas da IA no governo e apresentará cases de sucesso e desafios enfrentados com a inteligência artificial. E o nosso mediador será o Luciano Lira, né, diretor de governança e PMO do PMI-PE, do nosso capítulo. Sejam todos bem-vindos. É com você, Luciano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou convidar aqui direto o Álvaro para já compartilhar a tela e já tocar a apresentação. Perfeito. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Andressa. Obrigado ao PMI pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando para vocês, né, sobre inteligência artificial. E, para aproveitar ao máximo esse tempo, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz rápida para contextualizar, né, para que todos fiquem vamos dizer assim, na mesma página em relação a essa questão dos algoritmos não simbólicos, né, que são essas caixas pretas, que cada vez mais todos estão usando. E aí, eu espero que no máximo 15 minutos eu dê essa contextualizada e a gente entra no nosso debate, né, na nossa conversação aqui sobre a IA. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui a tela. Deixa eu ver se já chegou aí para vocês. Já estão vendo? Estamos sim. Sim. Estamos sim. Sim. Todo mundo enxerga? Perfeito. Então, vamos aqui. Eu não vou ver por enquanto vocês, enquanto eu estou olhando aqui os slides, mas já a gente volta a se ver, né? Então, aí já foi apresentado e vamos fazer essa contextualização, né? Bom, eu vou iniciar essa conversa falando dos princípios constitucionais, né? Em específico esse artigo 37, né, que é o artigo da Constituição Federal Brasileira de 1988. Normalmente, quando a gente se refere a esse artigo, a gente se refere pela sigla
LIMP, que trata desses 5 princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas aí eu trouxe aqui um parágrafo tentando fazer a transcrição bem resumida desse artigo 37. Né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Bom, baseado nesses 5 princípios, e aí vem essa questão, né, da transparência, de auditar tudo que é feito dentro do setor público. E quando a gente fala auditar, muitas vezes consiste em, foi tomada uma decisão, mas essa decisão foi tomada baseada em que parâmetros? Com quais dados essa decisão foi tomada? E isso faz parte do dia a dia de todo agente público, né? Justamente por conta deste artigo 37. E aí vem essa questão, né? A questão do black box, quando a gente fala dessa caixa preta. Hoje todos falam inteligência artificial, IA é assim, é uma forma muito eficiente e eficaz de resolver problemas, mas problemas complexos. O uso de inteligência artificial ainda não é, vamos dizer, economicamente barato, né? Falando em termos de recursos, sejam em recursos humanos, especialistas, os cientistas de dados, seja na infraestrutura para realizar o treinamento de máquina, seja nos softwares. O software é até relativamente de baixo custo, até sem custo, se a gente falar dos open sources, né? E muitas vezes, quando a gente fala ciência de dados, a gente associa a Python, que é uma linguagem open source, com esse foco na área de ciência de dados, onde aí entra inteligência artificial. Mas vale salientar que inteligência artificial, aí eu vou trazer a definição de Russell e Norvig, que são 2 pesquisadores que têm um livro que é a Bíblia da inteligência artificial, que é inteligência artificial, com o subtítulo Abordagem Moderna, uma abordagem moderna, mas eles colocam, e isso é compartilhado pela comunidade, que inteligência artificial não é apenas engenharia da computação. Ela, na verdade, é composta de várias disciplinas, né? Então, aí você entra na questão de cibernética, você entra na questão de, hoje, sociológica, né? Porque você tem um impacto na sociedade do uso desses algoritmos. Então, você tem várias áreas que influenciam a construção da inteligência artificial. Por exemplo, a semiótica, que trata dessa parte da interação homem-máquina, a forma de comunicação entre esses meios, né? E se a gente olha para a inteligência artificial como um campo maior, ela tem vários subcampos. A gente pode falar de visão computacional, a gente pode falar de tomadas de decisão, aprendizado de máquina. E aí, esses campos, né, os subcampos da inteligência artificial, você tem uma possibilidade de vasto uso para resolver problemas. Mas o que se caracteriza em termos de solução de problemas são problemas complexos. Eu costumo dizer que usar IA para resolver um simples problema é você usar uma bala de canhão para matar uma formiga, né? Então, não faz sentido ter esse investimento para resolver problemas que a computação tradicional resolve isso de uma forma muito mais eficiente e barata. Ou ela atinge a eficácia desejada para a solução daquele problema. Porém, existem problemas complexos e o setor público possui muitos problemas complexos que computação tradicional não consegue resolver, seja pela complexidade computacional, seja pela complexidade do próprio problema, né,
que ele se torna neperiano, se você tentar resolver com algoritmos tradicionais. E aí vem o uso da inteligência artificial. Cada vez mais o setor público vai fazer uso dessa tecnologia para resolver esses problemas complexos, principalmente porque esse é o tipo de algoritmo que ele consegue correlacionar e dar uma resposta cada vez mais assertiva com um grande volume de dados. E o que não falta no setor público é dados. Os setores públicos, os vários órgãos, sejam da esfera municipal, estadual, federal, eles possuem muitos dados. E usar esses dados para gerar informação, para que se possa ter o conhecimento necessário para uma tomada de decisão mais assertiva, com esses algoritmos, isso se consegue com muito mais eficácia. Só que aí tem um problema. Qual o problema? Que quando nós falamos de inteligência artificial, a gente tem dois tipos de simbologia na inteligência artificial. Existem os algoritmos simbólicos, eu vou trazer um exemplo de um, que é o Decision Tree, que é uma árvore de decisão, que ele é de fácil é uma palavra que depende muito de alguns contextos, né? Mas assim, você consegue fazer uma engenharia reversa num algoritmo simbólico, porque a forma de estruturação, a forma que esses algoritmos foram montados, eles usam a simbologia que é natural para o humano. Então, você consegue fazer a explicabilidade desse algoritmo. O grande problema está nos algoritmos não simbólicos, que também são chamados de subsimbólicos, que usam uma representação para a solução daquele problema que não é trivial para o humano, porque eles são baseados em heurísticas, são baseados em abordagens que se mostram cada vez mais eficientes e eficazes, mas elas não são fáceis de entendimento por parte nem mesmo de quem constrói esses algoritmos. Isso devido a grande quantidade de dados e devido à computação matemática que esses algoritmos realizam internamente. E aí vem essa questão da explicabilidade, porque dentro do setor público, segundo as 5 premissas, você tem que estar sempre preocupado com a transparência, de explicar por que aquele agente público usou ou tomou aquela decisão, e sempre com foco na economicidade. Então, vejam que é um problema que nós temos hoje, né, onde se configura a necessidade real de se usar essa tecnologia, que é muito eficiente e eficaz na solução de problemas complexos, porém, essa tecnologia específica, que nós chamamos de Deep Learning, ou aprendizado profundo, que faz uso de redes neurais artificiais, elas ainda não têm métodos eficientes de explicabilidade. Tanto que existe, isso são pesquisas recorrentes, né, a nível de doutorado, que são chamadas de SHI, que é buscar mecanismos, métodos que possam explicar essas caixas pretas, né, e torná-las caixas brancas, ou no mínimo caixas cinzas, né, que possam fazer um processo que entregue como é que aquela inteligência artificial, aquele algoritmo, aquela rede neural artificial chegou naquele resultado. Então, isso é o que gera o grande problema que nós temos hoje no uso vamos dizer assim, dessas tecnologias, que cada vez mais elas vão ter que ser utilizadas, porque, como já foi dito aqui, setor público, o que não faltam são problemas complexos, e essas tecnologias são muito boas na solução desses problemas, e cada vez mais vêm se tornando melhores na solução desses problemas. Aqui eu trouxe esse slide para representar o que se busca, como mais ou menos essas arquiteturas de redes neurais são elaboradas, né? Então vejam que todo texto, toda imagem que se entrega para um algoritmo de rede neural artificial, na verdade você está fazendo uma conversão para números, uma normalização,
onde os dados que vão estar representando aquelas imagens, aqueles textos, eles na verdade são numéricos internamente, e internamente vai ser feita uma computação. Essa computação é baseada nesses dados numéricos que representam aqueles dados não estruturados, onde vai ser aplicado pesos. Esses pesos buscam representar a sinapse biológica que nós fazemos no nosso cérebro, por isso que são chamadas redes neurais, porque elas seguem essa abordagem conexionista ou abordagem neural, que tenta simular as sinapses biológicas. O somatório de todos essas entradas com seus respectivos pesos são aplicados em funções, né? Essas funções podem ser as mais diversas, pode ser uma sigmoide, uma tangente, uma ReLU, uma LiQ-ReLU, uma ELU, uma softmax, que vai ter uma saída, que vai para uma outra camada, que vai ter mais neurônios, até chegar na saída, e onde se vai verificar se o que saiu é o desejado, se ela aprendeu, né, a interpretar, fazer a sinapse para interpretar aquele dado não estruturado, e se ela não aprendeu, ou vai ser usada a derivada da função, com a taxa de erro, a taxa de aprendizagem, para fazer o recálculo dos pesos, e depois repetir o processo até que ela aprenda. Veja, isso que eu falei aqui, nesse próximo slide, ele consegue representar essa computação matemática com esses 6 neurônios que vocês estão vendo aí. Cada bola que vocês estão vendo é uma representação de um neurônio artificial, onde você tem esse X2, que representa a entrada, onde são feitas essas computações, e com base nisso ele tem uma saída, onde ele vai verificar se o que saiu, que é o Y, é igual ao desejado, se não for, recalcula os pesos e repete até ele aprender. Vejam, aqui são 6 neurônios. Imagine um GPT-4 que tem 1 trilhão de parâmetros. Parâmetros que eu digo aqui são as ações que não acontecem aqui, vocês estão vendo o volume de computações. Então, isso é o que nós chamamos de parâmetros, para não confundir com hiperparâmetro, que são ajustes finos que são feitos nessas arquiteturas. Então, imagine fazer entender por que saiu aquele Y, onde você tem trilhões de parâmetros ali dentro. Se só com 6 que gera essa quantidade grande de computações, já torna isso um pouco difícil de fazer em termos de uma reengenharia. Então, essa questão é que torna esses dois redes essa mutação ocorre internamente. Então, veja aqui, da esquerda para a direita, é uma vetorização, todo transformado em números, e aí são realizadas essas computações, que são operações matriciais, né, para se chegar no resultado. Aqui no meio vocês têm um backpropagation, que é justamente esse processo de fazer recalibrar os pesos para ir tentar novamente, e aí você tem a última mostrando que esse exemplo é para essa quantidade de neurônios artificiais. Então imagine isso numa grande quantidade de neurônios, que é o normal, porque quando você tem muitos dados, você dá capacidade de aprendizado, trabalhando com a quantidade gigantesca de dados, você tem a arquitetura de Álvaro, acho que exemplificar. É que quando a tela fica quando a tela fica dinâmica, aí eu acho que a voz vai, mas eu acho que é por causa do dinamismo ali na tela. Isso. É a questão da banda da internet, né? Outro problema que a gente tem em usar essas tecnologias é a questão de conexão, né? Tudo hoje em dia trabalha-se com internet, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Big Data, que são esses grandes conjuntos de dados que nós temos disponíveis na nuvem, a gente precisa ter poder de conexão para que isso possa fluir. E aí, só para exemplificar, eu vou deixar aqui um vídeo bem curto para vocês verem
uma simulação de uma rede neural chamada MLP com uma quantidade pequena, comparada, por exemplo, com o GPT ou com o Bard, que hoje é Gemini, para vocês verem como é que obviamente, uma simulação dessa quantidade de neurônios. Então, é rapidinho esse vídeo e vocês vão conseguir visualizar essa simulação. Acho que se todo mundo desligar a câmera, melhora. Pronto. Aí, vejam, esse próximo vai passar aqui para vocês, já deve chegar aí, não sei se vocês já estão vendo. Já conseguem enxergar esse do... Já conseguimos, sim. O do gato. Da simulação aqui, da imagem do gato. Sim, já conseguimos, sim. Pronto. Perfeito. Esse aqui mostra bem esse estruturado. Ele vai transformar esse dado não estruturado, né, em números, que a gente chama de normalização, balanceamento, mas internamente, para que esse algoritmo ele aprenda aí, no caso, aprenda a classificar. Obviamente, esses algoritmos de IA, eles não resolvem só problemas de classificação, problemas complexos. Predição, que cada vez bolsa de recomendação, de agrupamento, são problemas que, assim, de forma, com computação tradicional, você não consegue resolver devido à forma, né, que um algoritmo tradicional busca resolver esses problemas complexos, né, que aí entra naquela hierarquia de Chomsky, em termos de complexidade do computacional ou a complexidade do problema em si, né. Por isso que quando a gente fala de inteligência de enxames, a gente fala de meta-heurísticas, porque você está trazendo uma solução de um problema que foi resolvido pela natureza e transportando essa solução para problemas diversos, né? É o que a gente fala, por exemplo, do ACO, PSO, que são algoritmos que buscam a utilização de uma heurística para resolver um problema de logística, por exemplo. Mas aí vem os desafios, né? Quais são esses desafios em relação a esses algoritmos não simbólicos? É a complexidade desses algoritmos. Então, hoje ainda não existe um método que você consiga explicar de forma eficiente como é que aquela IA que trabalha com a quantidade enorme de parâmetros entregou aquele resultado. E isso também associado a essa grande quantidade de dados, porque se busca utilizar esses algoritmos justamente porque você tem uma grande quantidade de dados. E aí vem no setor público mais um item para esse desafio, que são as normas legais que o setor público tem que se preocupar em se manter compliance. Então, esses são os desafios que nós temos que vencer para que esses algoritmos de inteligência artificial, os não simbólicos ou subsimbólicos, eles possam ser amplamente utilizados dentro do setor público. Mas é assim, é inevitável. Eu digo que não tem como fugir do uso desses algoritmos, qualquer que seja o setor, público ou privado. Mas no setor público vem esse fator que torna o uso da IA muito mais significativo, devido à complexidade da tomada de decisão, porque quando você olha, se a gente olhar um governo em qualquer uma das esferas, em termos de eficiência e eficácia, eles estão tomando decisões para
uma quantidade de recursos enorme, recursos que irão impactar uma quantidade de pessoas gigantesca. Então, qualquer tomada de decisão dentro do setor público, ele é impactante. Dentro da esfera municipal, estadual e federal, nem se fala. E todos eles têm que estar sempre pelos 5 princípios do artigo 37, com a preocupação de conformidade as normativas, se você é do município, com as normativas municipais, estaduais do seu estado e federais, e aí vejam como é complexo você fazer o uso, né, ou tomar decisões dentro do setor público. E a importância de usar a IA está nesse sentido, ele consegue resolver cada vez de forma mais assertiva esses problemas que nós temos dentro do setor público. E aí vem essa, vamos dizer assim, essa sugestão, né, de tecnologias que, inevitavelmente, elas vão cada vez mais estar presentes no dia a dia de todos nós, inclusive dentro do setor público. IA já é uma tecnologia que não é do futuro, ela é já presente, fortemente presente em quase todas as instituições, e as pessoas físicas hoje cada vez mais utilizando essas tecnologias também, que não são, a gente quando fala tecnologias inovadoras, a gente sabe que o estudo de IA começou na década de 1940, quer dizer, tudo que nós temos hoje é um processo evolutivo de décadas, mas basicamente foi a partir de 2017 que as IAs começaram a se tornar, vamos dizer assim, saíram dos centros de pesquisa, dos centros acadêmicos e começaram a ser usados fortemente pela comunidade, pela sociedade. Mas hoje a gente vai cada vez mais escutar a integração das IAs com blockchain, que também não é uma tecnologia inovadora, ela já tem uma maturidade de uma década, realidade virtual, realidade aumentada e computação quântica. Quer dizer, é uma tendência cada vez mais vermos publicações, artigos, pesquisas relacionando essas tecnologias. Se a gente for falar mais especificadamente de blockchain, entendendo, né, de uma forma bem simplória aqui o que é essa cadeia de blocos, né, imagine que você tem um dado que um host A quer enviar para um host B, um ponto A para um ponto B. Esse dado ele vai ficar dentro de um bloco. E o que dá o nome a essa tecnologia é justamente essa cadeia de blocos, né? E esse bloco ele vai ser transmitido para todos os nós da rede. E aí, essa questão de não centralidade. Todos os blocos da rede vão receber esse bloco. E todos os blocos da rede, nesse quarto passo, vão validar esse novo dado que está nesse bloco, e se ele for validado por todos, ele vai pertencer a essa cadeia de blocos. E aí, o ponto B recebe aquele dado. Se olharmos essa tecnologia, que hoje é fortemente, todos aqui sabem que ela é fortemente usada na mineração de criptomoedas. Mas se a gente extrapolar e olharmos essa tecnologia, que tem várias características muito interessantes, como descentralização, transparência, imutabilidade, registro, confiança e o potencial de ser utilizado em novas áreas, a gente pode estar pensando em usar, é uma possibilidade, usar blockchain para fazer justamente essa explicabilidade dentro desses algoritmos não simbólicos. Então, essa seria uma forma de se buscar uma solução para esse problema, que é um problema dentro do setor público. E aí, com isso, eu finalizo essa contextualização, né, do que nós temos hoje e vou me deixar disponível aqui para a gente debater, né? Creio que vamos ter boas perguntas
E, para finalizar, eu deixo aqui meus contatos, para quem tiver interesse, eu sempre saio postando vídeos sobre inteligência artificial no meu canal no YouTube, e fico disponível agora para o debate. Espero que essa contextualização tenha sido boa para colocar todo mundo na mesma página. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Professor, excelente, e eu acho que assim, a questão dos desafios aí que o senhor levantou, ela é um desafio tanto do setor público quanto do setor privado, e eu acho que seria interessante, assim, sendo bem sincero, hoje a gente tem, é interessante a gente trazer casos, né? Casos de uso, casos de sucesso, lições aprendidas. Se tem algum caso de sucesso, como vocês estão utilizando hoje na Procuradoria? Como é que foi esse processo da governança, da decisão de utilização da IA? De que maneira vocês decidiram utilizar e como foi montado isso? Tem como o senhor compartilhar um pouco com a gente? Sim, com todo prazer. A Procuradoria, a Procuradoria-Geral de Pernambuco, ela vem desde 2018/2019 buscando aplicar essa inovação, quer dizer, fazer uso desses algoritmos de inteligência artificial. Veja, a preocupação dos procuradores foi entender justamente o que essas IAs estavam produzindo, né? Então, a gente pode trazer aqui como caso de estudo a primeira IA que foi desenvolvida, que foi o rating da dívida ativa, que buscava classificar a dívida ativa em A, B, C e D. Os procuradores já faziam uso dessas regras de classificação, mas veio-se aquela percepção, os procuradores tinham aquela percepção que a regra ela precisava ser atualizada, porque ela já vinha sendo utilizada há muito tempo, e como nós sabemos, os dados são dinâmicos, os dados mudam. Mas quando você fala dessa montanha de dados que tem essa correlação, é muito difícil um humano ele conseguir enxergar todas essas correlações numa base de dados gigantesca. E aí veio aquela necessidade. Vamos usar uma IA para agrupar os dados e ver o que a IA nos diz. Obviamente, a gente usou um dos algoritmos mais utilizados no mundo todo para resolver problemas de agrupamento, que é um algoritmo estatístico, que é o K-means. E o interessante é que esse algoritmo, quando a gente for olhar um gráfico de dispersão, mostrando o resultado dos 4 grupos ou 4 clusters gerados pelo algoritmo, com o que foi gerado pela regra dos especialistas, dos procuradores, percebeu-se que o grupo A, né, que são as dívidas, vamos dizer, boas de se atuar, o K-means mostrou 4 vezes maior do que aquela baseada em regras dedutivas, né, aquelas regras utilizadas pelos procuradores. E aí foi quando, vamos dizer assim, ligou o alerta, né, dizendo, olha, a gente precisa fazer uso dessa tecnologia. E a partir daí, o que não faltam são problemas complexos, como a gente viu aqui dentro do setor público. Todo mundo que trabalha aqui no setor público sabe que existem muitos dados, muitos problemas a serem resolvidos. E aí entram nesses 3 problemas, ou 3 recursos que são mandatórios para o uso de IA. Podemos dizer peopleware, hardware e software, né? Então, você tem que ter a junção desses 3 para você conseguir solucionar. Mas, a partir daí, a Procuradoria começou a investir justamente no que se tornou CSI, né, que é essa coordenação de sistemas, automação digital e inovação, e começaram a surgir desenvolvimentos para outras áreas, como ANA, que é a IA que busca atuar no núcleo da saúde do contencioso da Procuradoria para tornar mais eficiente o processo de análise dos dados desse núcleo da Procuradoria. A LIA, que veio para tornar, vamos dizer assim, ou resolver o problema da deficiência do quantitativo de procuradores. Então, se a gente olhar, isso é um reflexo em todos os órgãos, né? Você tem um quantitativo pequeno de agentes públicos
no caso aqui o foco é procuradoria, de procuradores para a quantidade de processos que cresce exponencialmente. Então, assim, você não pode sair fazendo um concurso atrás do outro para aumentar a quantidade de procuradores, para atender a quantidade de processos que está crescendo, nem geometricamente, exponencialmente. Então, como é que eu resolvo isso? Tecnologia. E uma dessas, que é a LIA, veio justamente para fazer esse trabalho, né, que pode ser realizado por um robô. É o trabalho de analisar os processos e ver se esses processos são relevantes ou irrelevantes para a atuação dos procuradores. Quer dizer, os procuradores eram acionados para resolver processos que não eram relevantes para o Estado. Então, você tinha aí o gasto de energia, da expertise desse profissional, quando ele, no meio do processo, diz, mas isso aqui não é relevante para esse núcleo específico. Então, hoje a gente tem um robô que faz essa, vamos dizer assim, separa o joio do trigo, né? Ele diz o que é processo relevante, vai para os exploradores, e o que não é relevante vai para um outro setor para ser avaliado. Por quê? Porque a IA, ela comete erros. Essa nossa IA, ela está com em torno de 70% de acurácia, quer dizer, de cada 100 processos, ela acerta 70, mas está errando 30. Então, esse é o processo que a gente chama de aprendizado de máquina, onde ela vai cada vez melhorando. O detalhe é que a gente tem esse problema que a gente falou aqui, né, da explicabilidade. Até então, esses modelos, a gente usava muito fortemente modelos estatísticos. Mas o modelo estatístico, baseado em regras, ele não é, vamos dizer assim, a melhor forma de solucionar problemas com grande quantidade de dados. E aí vem os modelos baseados em dados. São aqueles modelos onde a IA vai aprendendo cada vez mais, e por mais que muitas pessoas não gostem quando se diz isso, né, mas a acurácia, que é uma das métricas a mais conhecida, né, nessa área, tem várias métricas, mas a acurácia é uma das mais referenciadas. Esses algoritmos, em algum momento, eles acabam aprendendo mais do que os especialistas, os humanos. A gente pode trazer aqui, por exemplo, o reconhecimento de imagem. Hoje, essas IAs para reconhecimento de imagem, elas têm acurácias muito melhores do que as dos humanos. Eu posso trazer vários exemplos que já são estudos de caso, né, inclusive aqui no Brasil, que a IA conseguiu identificar, fazer o match com a base de dados dela, de uma pessoa que um ser humano normalmente não conseguiria identificar, né, aquela pessoa. Então, é inevitável que cada vez mais, dentro do setor público, você queira transportar essas soluções, que são muitas vezes já IA, mas numa abordagem estatística, indo para uma abordagem baseada em dados, usando, por exemplo, redes neurais artificiais. Quando o senhor fala nesse processo de desenvolvimento, né, a gente entende que foi desenvolvido in-house, né? Vocês desenvolveram todos os algoritmos e tal. O senhor consegue enxergar alguma possibilidade da utilização desses big players, como OpenAI, como a própria Azure AI, essas plataformas que, em teoria, né, não está provada, a gente não consegue provar ainda, que, em teoria, garantem que os dados utilizados não vão ser utilizados para que a máquina aprenda, né, não vão se tornar públicos, né? É possível isso, porque a gente, por exemplo, o município, ele não vai ter esse mesmo poder que vocês estão tendo. Eu falo poder de pessoal, né? O senhor falou peopleware, né? O senhor usou o termo aí então, os órgãos menores, os setores menores, eles não vão ter esse poder que hoje está se criando e que vocês estão construindo. Será que a utilização desses terceiros, desses players, se em algum momento conseguirem, né, provar que os dados não vão ser utilizados, não vão ser reutilizados para ensinar a máquina, será que seria possível utilizar a utilização desses players em setores públicos? Eu penso que sim, até porque hoje, se a gente for olhar a OpenAI, ela já oferece modelos de contratação, né, onde, quando você assina, tem algumas regras, né,
esse que é pago, né, diferente do GPT 3.5, ou se a gente for usar o Copilot, que já usa o GPT 4.0, tudo que a gente botar ali, a gente tem que estar ciente que vai estar indo para a base de treinamento deles. Né? Uhum. Então, todo mundo tem que ter essa ciência que você está usando um recurso, e isso é assim, uma regra, né? Se você não paga, o produto você é o produto, né? Uhum. Então, quando você faz uso de um open source, obviamente aquela empresa ela está sendo remunerada de alguma forma com o uso dos usuários. Então, isso, no caso das redes generativas, essas big techs, elas usam o que todo usuário está colocando como base de treinamento para que aqueles modelos, né, e os modelos de grande linguagem, os LLMs, na verdade, antes deles, os modelos fundamentais, ou os FMs, né, que são os modelos fundacionais, tenham toda essa base de conhecimento. O detalhe é o seguinte, eles já oferecem os modelos pagos, que eles garantem contratualmente que tudo que você colocar ali não vai ser colocado nessas bases de treinamento. E aí vem a questão contratual, né, que a gente, no momento que se algo sair e aparecer em domínio público, vamos dizer assim, e aquele uso foi restrito contratualmente, você está dando margem a um processo, né, judicial. Então, eu penso que cada vez mais esse vai ser o modelo de negócio, porque é muito prático você, por exemplo, um agente público ou de iniciativa privada, você pegar um artefato, qualquer que seja o documento, colocar numa rede generativa, ela resume aquele documento e depois você faz perguntas sobre ele. E eu até aconselho os agentes públicos fazerem uso disso, obviamente, de artefatos que sejam públicos, porque se o artefato já é de domínio público, não tem problema dele cair na base de dados de treinamento. Até você vai estar colaborando com esses modelos para eles ficarem mais assertivos nesse negócio de serviço público. O detalhe é, enquanto ele não é público, porque pela lei, né, pela lei de acesso à informação, bem da verdade é que você tem um mínimo, um subconjunto muito pequeno do que tramita dentro do setor público, que deve ser restrito, que deve ser sigiloso. Tem artigos que definem o que pode ser sigiloso, porque 90% ou mais de 90% do que tramita no setor público, ele tem que ser transparente, pela lei LIMP, pelo artigo 37 da questão da transparência. É claro que aí entra uma outra lei que, de certa forma, faz uma sombra, né, que é a LGPD, que é o cuidado que você tem que ter com a questão dos dados pessoais. Mas, eu não, respondendo a sua pergunta, Luciano, eu acredito que cada vez mais vai ser feito uso dessas redes, desses modelos generativos, porque eles vêm se tornando cada vez mais assertivos. Basta dizer que o treinamento do modelo fundacional, que gera essas LLMs, ele é não supervisionado, é através de um formalismo, um tipo de aprendizado de máquina que a gente chama de aprendizado de máquina não supervisionado. Mas depois eles são especializados. Então, quando eles vendem para um setor financeiro, para um setor de saúde, já é feito um aprendizado de máquina supervisionado, onde você faz com que aqueles LLMs sejam mais assertivos, né? É o termo que se usa muito, é que eles não venham alucinar, dando respostas que não fazem sentido à pergunta. Obrigado, professor. O Gemini anda alucinando todo dia, praticamente. Quando a gente vai testar, ele está meio perdido ainda. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas será que a gente tem alguma pergunta no chat, Andressa? Eu vi que até o Aldo comentou alguma coisa que... Temos perguntas. Se você ainda tiver mais algumas, quiser dar uma continuidade, a gente pode ir também revezando com as perguntas do chat. Tem no YouTube e tem aqui. Vamos colocar uma pergunta do chat, vamos colocar o pessoal para participar. Tá. Tem a primeira... Pode falar, desculpa, pode ir. Tá, é um do Hélio Rocha. Considerando os riscos de uma decisão equivocada, o senhor tem notícia de algum método
que esteja em amadurecimento para possibilitar o auxílio de uma IA, LLM, e estar protegido do uso de dados falsos ou errados? Obrigada, Hélio. Hélio, veja, o que não faltam são pesquisas, né, a nível acadêmico, né, principalmente a nível de doutorado, para colocar métodos ou camadas nessas redes, né, buscando fazer essa explicabilidade, mas ainda não existe um método, vamos dizer assim, consagrado, ou aquele que, vamos dizer assim, a comunidade vem recomendando o uso fortemente. O detalhe é que a tendência é cada vez maior, porque isso é uma preocupação de todos, né, principalmente da área de pesquisa, os acadêmicos, é de criar um mecanismo que torne mais seguro, né, o uso dessas redes generativas. O que se recomenda, e todo mundo sabe, é fortemente recomendável, é que você só faça uso se você domina aquela área a qual você pergunta para você extrair o que realmente é interessante. É muito útil, porque quando a gente usava o Google, o que a gente fazia? Fazia uma pergunta usando as palavras-chave, concatenando com seus operadores lógicos, e depois você tem um grande trabalho de sair filtrando, né, os vários sites recomendados, mas muitas vezes aqueles que estavam no topo do ranking, na verdade, não eram bons sites, eram sites que estavam pagando para estar ali, então você tinha que ir aprofundando aquela pesquisa. Isso é um gasto de tempo. Quando você vai para uma ferramenta que faz essa pesquisa por você, ela vai trazer também muito, vamos dizer, informação não útil, né, por conta desses sites que ela também está ranqueando, que está ranqueado lá, que não são os melhores. Então é interessante, hoje essas ferramentas elas trazem a referência, né? Cada vez mais a tendência é que essas referências sejam de boa qualidade. Mas até chegar nesse nível, fazer perguntas se você tem domínio daquela área, né? Que você pode ter uma certa certeza do que ela está dizendo. E outra é que você deve sempre analisar as referências, né? Da onde é que ela está tirando aquela informação? O que você está fazendo é só diminuindo, otimizando o seu tempo de pesquisa. Mas a pesquisa ainda tem que ser feita. Não dá para confiar 100% nas respostas das redes generativas. Hoje, a gente não pode fazer isso, né? Já tem vários casos, né, todos aqui devem saber, de processos, porque a pessoa confiou e avançou, né, colocando o que aquela IA trouxe como resultado. Espero ter respondido, Hélio. Sim. Eu vou para onde estava durante a sua fala, professor. Eu fiz algumas anotações aqui e acho que teve duas notícias que estavam. Eu ainda continuo antenado aí em algumas coisas que acontecem. E duas notícias. Uma notícia que chamou mais atenção é que o governo de São Paulo está tentando implantar um sistema de inteligência, né, na polícia, né? Não fui muito a fundo, mas análise de comportamento e tal, para diminuir criminalidade. Eu não li todo o artigo, mas também já vi que já tem algumas propostas do Senado para barrar isso, para essa proposta não seguir, não prosseguir. Aí a gente começa a voltar naqueles pontos éticos, né, naqueles pontos de os bias, né, os problemas que estão sendo enfrentados com essa mesma tecnologia nos Estados Unidos. Assim, trazendo um pouco pro lado ético, né, os desafios éticos, né, como é que o senhor enxerga, tanto na procuradoria, né, no ambiente que o senhor vem desenvolvendo e vem trabalhando junto com o time nessas novas soluções, como é que o senhor quais são os principais desafios éticos, né, associados à utilização dessas inteligências, tanto na procuradoria como fora, ou como quando vocês estão ali na mesa debatendo o que vai ser feito, qual o planejamento e qual o resultado que vocês esperam? Certo. Veja, o grande problema das IAs, né, é a questão dos dados. Se a gente olhar uma IA como um iceberg,
a gente está vendo só a pontinha ali, né, que está fora do nível do mar, que é um pequeno pedaço do iceberg, né? Essa pontinha que a gente vê é a IA, é o modelo que a gente está usando através de uma interface de usuário. Mas todo o grande percentual daquele iceberg não está no nosso campo visual, está embaixo do nível da água. E esses dados é que fazem o aprendizado da IA. E aí vem o grande problema, porque quando você trabalha com um grande volume de dados, você tem o problema de fazer o que a gente chama de ETL, né, que é a extração, a transformação e a carga. É a mineração de dados, propriamente dito, é você tirar os ruídos desses dados. E o grande problema é que os dados foram gerados por humanos, e os humanos geram dados enviesados. Esses dados acabam enviesando as IAs. Se você não faz um trabalho de mineração de dados pesado, o que vai acontecer é que você vai enviesar a IA, porque os modelos de aprendizado de máquina, sejam eles da abordagem estatística, sejam eles da inteligência de enxames, sejam da computação evolucionária, sejam das redes neurais artificiais, eles são muito eficientes, eles vão aprender. Agora, vão aprender, se os dados estão enviesados, eles vão aprender enviesados. Vou trazer um exemplo aqui do Compass, né, que é a inteligência artificial que foi feita lá nos Estados Unidos para dar progressão de regime para o detento. A IA, ela se tornou racista. Ela só dava progressão de regime para brancos. As outras etnias era sempre negado a progressão de regime. Por quê? Porque o conjunto de dados usado para o treinamento estava enviesado. Então, esse é o grande problema das Big Techs no treinamento desses grandes modelos de linguagem. Porque imagine a Procuradoria-Geral de Pernambuco, que tem um grande volume de dados. Já é difícil você fazer um processo de mineração de dados para retirar os ruídos. Imagine uma Big Tech que lida com dados desses data centers gigantescos, que são quantidades absurdas de dados. E aí você fazer uma mineração que retire esses enviesamentos que existem. Porque se ela está lendo uma base de dados, que os dados, pela natureza, são colocados ali de forma enviesada pelos seus usuários, e você estiver lendo aqueles dados para entrada de dados, você já viu o que vai acontecer com essa IA. Ela vai aprender enviesada. Tem até uma pergunta, eu não sei se é sua, Andressa, mas está no seu nome aqui no chat, que é bem isso aí que o senhor está falando. Como podemos garantir a transparência e a responsabilidade no uso desses algoritmos nas decisões governamentais? Essa pergunta é sua ou você copiou é sua? Sim, é minha. Porque eu me interessei bem com aquela parte quando o professor começou a falar sobre ajudar nas decisões, né, que são muitas, principalmente envolvendo políticas públicas. E esse uso, assim, e como é que a gente pode ver essa questão da transparência, né, e da responsabilidade? Me chamou mais a atenção isso, né, que hoje em dia, né, temos servidores e servidores. O que, obviamente, existem IAs que a gente pode entregar o controle para elas, né? Existe até um gráfico bem interessante que foi publicado no livro de Inteligência Artificial de Kai-Fu Lee. Eu deveria até ter colocado esse gráfico aqui, mas ele divide em 4, né, quadrantes e coloca, em termos de A, no eixo X, o que é social, o que é asocial, e no eixo Y, a questão da automação, o que é automação para trabalhos de automação e trabalhos de não automação. Então, se a gente olha, ele é uma atividade asocial de automação, você pode ter uma IA fazendo tudo sozinho, né? Mas se é de automação que tem impacto social, é interessante que essa IA ela tenha o humano como um supervisor. Quer dizer, você nunca entregue a resposta ou a decisão ao controle de uma IA. Ela precisa dessa supervisão. Porque o grande problema hoje é o que se chama alinhamento, né? Você, quando coloca cada vez mais dados nesse processo de aprendizado, esses modelos vão aprender, mas esse processo de aprendizado, justamente pelos dados estarem enviesados, eles podem gerar
O não alinhamento, quer dizer, você fez aquela IA para resolver um determinado objetivo e acaba que ela sai do trilho, e ela vai buscar resolver um objetivo que não é pertinente a ela. Então, você fazer esse controle de alinhamento, hoje, nesses grandes modelos de linguagem, tem um artigo bem interessante da OpenAI, que ele mostra que já é difícil. Se você pegar o modelo GPT-1, o ser humano era o supervisor do modelo. Mas se você olhar o GPT-4, eles já estão propondo botar o GPT, versão 2, para ser o supervisor do GPT-4. Quer dizer, é uma máquina supervisionando outra máquina. Aí você tem um livro de Nick Bostrom, que é Superinteligência, que fala dos problemas de você ter, né, esse tipo de supervisão onde não tem o humano no controle, né, vamos dizer assim. E aí vem o que a gente vem fazendo na Procuradoria. A gente busca sempre ter uma IA baseada em regras e uma IA que a gente vem buscando evoluir baseada em dados, mas a gente fazer os especialistas, né, que são os procuradores, confrontarem essas duas saídas. Bem verdade que essas IAs, aí tem uma passagem no livro de Kai-Fu Lee, que eu acho bem interessante, que ele coloca aqui uma empresa chinesa de análise de crédito. Ela usa até a questão da carga da bateria do celular para identificar, em termos de correlação, se aquela pessoa merece crédito ou não, se vai ser um bom pagador ou não. Muita gente vai pensar o que é que a bateria do celular tem a ver com a condição de ele ser um bom credor ou não. Mas a IA, com base nessa montanha de correlações que ela faz, ela conseguiu identificar que é um dado correlacionado e faz parte do modelo. Então, assim, o detalhe é esse, a gente não consegue ter essa visão ampla de um gigantesco conjunto de dados, porque nós temos certas limitações, nossa máquina tem certas limitações, porém a nossa máquina ainda é muito boa em relação às IAs, né? Porque a gente tem múltiplas habilidades. Essas IAs, elas têm uma única habilidade, ela é boa de reconhecimento de padrões, é boa de reconhecimento de objetos, ou é boa na reconhecimento de fala, e assim por diante. E outra é que nós conseguimos resolver problemas ambíguos melhores do que elas, e outra porque nós usamos a emoção e não só a razão na tomada de decisão. Então, isso é o que difere fortemente a máquina biológica da máquina de silício, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que se o problema ele é de automação, mas é social, tem que ter supervisão humana. Não dá para entregar a decisão para a máquina. E demora um tempo para ensinar ela direitinho, né? Demora um tempo, né? E ainda tem aqueles dados sensíveis que não, né? Principalmente ali, o que eu estou vendo mais pela parte jurídica, tem alguns dados sensíveis que também não pode ser disponibilizado ali, que a gente não sabe até que ponto aquilo ali vai ser utilizado por outra pessoa também que acesse a máquina, né? Isso eu estou falando bem leigamente. Mas dá um medo, se colocar alguns dados ali. Esse é o grande perigo de você botar algo que ainda não é público, né? Tem algum tipo de restrição legal, é sigiloso, e você coloca numa dessas user interface aí, tipo o Copilot, ou o GPT, ou o Gemini, e aí isso vai. Se você não tiver fazendo acesso através da licença, cuja a contratação tem a restrição, né, de sigilo, se você estiver usando a ferramenta open source, não tenha dúvida, isso vai para a base de treinamento. Pois é. Deixou de ser sigiloso. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, Andressa, tem mais algumas perguntas no chat, a gente já está com... Você está no mudo, Andressa? Acho que dá para mais uma? Para mandar mais uma pergunta aí. Eu tenho uma aqui. A gente começou tarde, né? Atrás, né? Ficamos no a gente tem um comentário do Aldo, né? Que o Aldo... a gente começou para trás, o Aldo fala sobre a regulamentação, né, do Parlamento Europeu, né? Saiu ontem a regulamentação. E aí ele faz alguns comparativos aqui, né? Ele pergunta, né, se pode ser feito um comparativo com
desse novo regulamento com o GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados aqui da Europa. Inclusive, muitas das obrigações são semelhantes, né, assim como o GDPR. Este regulamento deve alavancar a regulamentação sobre o assunto no mundo todo. No Brasil, ele fala aqui do projeto de lei, né? A gente vê que é muito... o Brasil, ele meio que... Na área de tecnologia, ele meio que segue, né, muito o que os Estados Unidos... Sai alguma coisa dos Estados Unidos, a gente já está mais ou menos na onda, né, e pega a segunda leva. O Parlamento Europeu aprovou aí, com certeza outros países e grandes nações vão começar a aprovar, né? E aí, logo abaixo, vem uma pergunta que uma pergunta do Mário, também correlacionado, né? Ele fala o seguinte, bem colocado aqui pelo Mário: o Senado voltou a pautar, né, essa semana, o projeto de regulamentação de IA, né? Traz como um dos princípios fundamentais a explicabilidade. Diante disso, será que a legislação poderá barrar o desenvolvimento de IA com algoritmos não simbólicos pela administração pública? Essa pergunta de Mário, né? Mário, veja, eu vou fazer uma comparação aqui de uma leitura que eu fiz no ano passado, né? Aliás, ano retrasado, sobre a China. Não preciso dizer aqui que a China, ela faz a regulamentação, e uma forte regulamentação, né? Mas tem alguns gráficos bem interessantes, né, que quem exibe esses gráficos é a Gartner, vocês podem procurar lá, e vocês vão ver os modelos de linguagem chineses. Eu vou dizer o nome de um aqui, VuSigma. É interessante você olhar o tamanho desse modelo, que ele é superior ao GPT. Veja que o GPT é gigantesco. Se você olha, são 1 trilhão de parâmetros que tem ali dentro, né? Os modelos chineses são muito maiores do que os modelos que a gente tem, vamos dizer assim, no mundo ocidental. Só que a gente não faz uso. Eu não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar do VuSigma, né? Então, como existe, vamos dizer assim, essa barreira do mundo ocidental e do mundo oriental, muitas vezes a gente não tem conhecimento do que está acontecendo do lado de lá. Mas o que eu achei interessante na leitura, que apesar vamos dizer assim, da forma política chinesa, que é de conhecimento de todos aqui, o artigo colocava que na área de inovação, para as empresas de tecnologia, o governo, ele era muito flexível. E por que o governo chinês, que tem toda uma rigidez dentro do processo de transparência e de inovação, mas para as empresas de tecnologia, ele é flexível, porque não dá para engessar inovação. Se você cria muitas camadas, deixa o processo muito rígido, e aí o que é que você perde? Perde na inovação. A regulamentação, ao meu ver, ela é mandatória. Tem que haver a regulamentação. Agora, ela não pode ser uma regulamentação rígida, porque ela acaba quebrando a criatividade das startups, das empresas que buscam inovar. Inovar, muitas vezes, é você arriscar. E esse é o grande problema do setor público, porque você fazer um algoritmo, imagine, isso foi até a minha tese de doutorado. A tese de doutorado, ela foi usar reinforcement learning, safe reinforcement learning, porque quando a gente vai usar aprendizado de máquina por reforço, o princípio da aprendizado de máquina por reforço é muito parecido é o mais parecido dos aprendizados de máquina, o não supervisionado, supervisionado. O por reforço é o mais parecido conosco, com a nossa forma. Porque como é que a gente trabalha? A gente aprende, nós, seres humanos, como agente, aprendemos com a interação com o ambiente. Então, essa interação com o ambiente vai fazer com que a gente receba recomendações positivas e negativas. Agora, imagine que você faça um sistema baseado no aprendizado de máquina por reforço, e esse sistema está com o objetivo de dar recomendações para um gestor público, para um processo licitatório, por exemplo.
Só que para ele dar um apoio à tomada de decisão para um gestor, um ordenador de despesa, e ele está aprendendo, se ele está aprendendo, ele vai cometer erros. Só que para ele saber que está errado, ele teve que cometer o erro. Então, ele deu uma sugestão para um ordenador de despesa fazer uma contratação que não era para ser feita, e foi feita. Aí depois se verificou que estava errado, isso vai entrar na base do aprendizado, ele não vai mais recomendar, mas e o gestor? O ordenador de despesa vai ser processado, porque ele não tem como ele chegar para um órgão de controle e dizer, mas foi a IA que me disse que eu podia fazer isso. Isso não é justificável dentro do setor público. Então, você tem que ter camadas que façam com que esses algoritmos aprendam as áreas perigosas, o que ela não deve, aonde ela não pode entrar, que é o Safe Reinforcement Learning. E o safe, o seguro, tem que ser colocado em todos os algoritmos que sejam principalmente utilizados dentro do setor público. Eu espero ter respondido a pergunta. Acabou respondendo a minha também, né, professor? Que eu perguntei também a questão da responsabilidade. Eu acho que agora eu peguei meio que é isso, né? Você se responsabiliza. Não adianta, né, dizer um ou outro. Então, eu acho que é isso, né, Luciano? Eu tenho mais um aqui, tem outro, mas assim, tranquilo. A gente já chegou aí quase 1h20 de live. Está ok. Acho que foi fantástico, professor. O senhor abordou de uma maneira que assim, mostra a situação, o conhecimento e até o que está por trás daquela interfacezinha ali que você conversa. O senhor mostrou pontos ali por trás que são muito importantes para ser levado em consideração. Hoje as empresas, né, privadas, elas têm esse cuidado. Os usuários, algumas delas têm, né? Os usuários muitas vezes não têm nem noção do que, vou ver aqui, vou colocar um documento aqui, vou fazer um monte de perguntas, e o cara pega todo o balanço da empresa dele num PDF, joga lá e faz. Então, assim, o senhor mostrou aí pontos que estão por trás da interface, que são interessantíssimos e importantes de pensar. E isso na esfera pública, que, assim, é a única coisa que une todo mundo aqui, né? É uma das únicas coisas que une todo mundo aqui, né? São os serviços públicos dos locais e do nosso país, né? Os serviços são iguais para todos, e tendo esse esclarecimento e entendendo um pouco aí como a Procuradoria está evoluindo, e que tomara que os outros departamentos consigam evoluir também, né? Que a gente consiga ver um futuro aí melhor, mais eficiente, mais rápido e com essa utilização, com a utilização da AI no serviço público. Eu estou feliz demais. Né? Por isso a importância da gente disseminar esses cases, essas informações. Eu mesmo sou de outro órgão, né? Já tomei aí a liberdade de até falar com o Álvaro já outra hora aí. E vocês também, pessoal. Se tiver mais outras perguntas, podem deixar no chat, pode mandar por e-mail, que a gente tem um contato do professor, a gente pode dar continuidade. É só porque o nosso tempo mesmo já extrapolou. Pedimos desculpa se a gente não fez uma pergunta aqui que está aqui, tá? O Mário falou que o Mário fez um comentário aqui que o Russell tem um livro muito bom, que é também chamado o Inteligência Artificial a Nosso Favor, né? É muito bom esse livro mesmo, muito bom. E é isso. Desculpa se a gente perdeu algum comentário, alguma pergunta, né? Mas o tema é um tema de muita comoção. É um tema de muita comoção, muito legal. E mais uma vez, professor, obrigado aí por ter compartilhado todo o seu conhecimento aí conosco. E é isso. Sempre à disposição. Muito obrigada, professor. Lembrando, pessoal, que o certificado e os PDUs irão por e-mail e o link da cartilha irá junto. Também nós disponibilizamos aí, também tem muita informação bem bacana. E eu pediria aí a todos se puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto, ficar o registro aí desse evento.
Será muito bom. A nossa pesquisa também de satisfação também é muito importante, É né? muito importante a pesquisa de satisfação aí, pessoal, para a gente melhorar, para as meninas aí melhorar ainda mais, buscar assuntos novos e tal. Sim, professor. Um procurador marroquino, procurador de Sergipe, da Procuradoria Geral de Sergipe. Tudo bem, meu amigo, professor Álvaro? Parabéns, viu? Pela sua explanação. Eu gosto muito quando o senhor faz menção aos livros que eu leio também. Kai-Fu Lee, Russell, Nick Bostrom. Muito bom. Fica a dica para o pessoal. Quem não leu, garanto que é uma excelente leitura também. Obrigada. Obrigada pela presença também, procurador. É isso, tranquilo. Estarei em Pernambuco, professor, daqui a mais um tempinho. Nosso acordo está assinado, só para o senhor saber, viu? Perfeito. Estamos à sua espera.